no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, no versículo 8. Amém? Peço que todos ficassem de pé. Para aqueles que acharem, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, no versículo 8 em diante, Deus vai falar esta noite. E o texto diz assim, todos acharam, digam amém. O texto diz assim, então Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantavam-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, os sirineus, dos alexandrinos e os da Sicília e da Ásia. Eles discutiam com Estevão. Eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornavam homens que dissessem, temos ouvido que este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo dos anciões e os escribas, investindo ou arrebataram, levando ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que lhe puseram. Este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque temos ouvido dizer que este Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Somente esta. Vamos orar. Amado Deus e querido Pai, nós nos colocamos diante de Ti ao nome do Senhor. Eu sempre sou grato a Deus pelo que Deus tem feito na minha vida, por ter nascido já no meio dentro do lar cristão, já há 4 gerações, e tudo que Deus tem feito na minha vida, eu tenho honrado a Ele, transmitindo a sua palavra, pregando a sua palavra, seja no altar, seja na esquina, seja na rua, seja em cima do trio elétrico, seja na internet, no telefone, de qualquer forma, eu sempre agradeço a Deus pregando a sua palavra. Agradeço a Deus por Deus ter dado uma esposa maravilhosa e sempre ela está de acordo com o meu ministério, por aonde eu for, ela concorda que nós vamos juntos, vamos sempre ser juntos. Amém? Eu quero dizer hoje, igreja, que essa mensagem é uma mensagem de alerta. Essa mensagem é uma mensagem de avivamento. Essa mensagem é uma mensagem que vai libertar. Essa mensagem é uma mensagem que vai produzir em você mais vida dentro do Espírito Santo, dentro da graça. Nos tempos do advento de Cristo, Estevão, ele era judeu e formado na Torá, no Midrash e também no Tanakh, que eram as escrituras da época. E ele tinha pleno poder sobre a letra e também ele tinha o conhecimento das propriedades do Espírito Santo, ou seja, ele era manso, ele era humilde, ele não provocava, ele não deixava o seu irmão irritado. O que ele podia fazer para servir, ele sempre estava servindo. E foi assim que Estevão escolhido para ser um dos 7 diáconos que ia servir a Deus naquela época, porque o colégio apostólico dos 12 apóstolos, eles precisavam pregar a palavra. Digam comigo, pregar a palavra. Digam, eles precisavam pregar a palavra. Por isso, ele elegeu 7 homens de bom testemunho, cujo coração era reto e do Senhor, distinto homem de uma mulher só, cheio do Espírito de Deus. Um deles que se destacava era Estevão, e diz aqui assim, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo.
Como a palavra diz que Estevão, ele era cheio de graça e cheio de poder e fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, ele destaca, essa palavra destaca Estevão dos outros 6 diáconos, a qual era escolhido para pregar a palavra. Então Deus já vem falando assim, meu amado, minha amada, Deus tem chamado você neste caminho, nesta igreja, e quando você entrou por esta porta, Deus não te chamou para que o seu ministério fosse um ministério caduco, que o seu ministério não fosse um ministério que não produzisse, mas que fosse um ministério que havesse milagres, prodígios e grandes sinais no meio desta congregação. Estevão, ele, por ser um homem cheio do Espírito Santo, ele tinha caráter de Cristo. Diga caráter cristão. O caráter cristão, ele carrega a marca de Jesus. O homem que serve a Jesus, ele não fala palavrão. O homem que serve a Jesus, ele não anda em bebedeira, ele não anda em glutonaria, em porfia, em peleja, em pecado, em mau testemunho. O homem que serve a Jesus, ele é cheio do Espírito Santo, é orgulho, é passivo, sabe de todas as coisas, tudo espera, tudo suporta. Não suspeita mal ou sente inveja, mas tudo crê e tudo espera. Se você hoje, minha irmã, se você hoje, meu irmão, entrou aqui por esta porta, esperando alguma coisa de Deus, para a porta de Deus, Deus manda te falar, hoje eu falo contigo. Deus fala com você esta noite, porque naquela época, os cristãos não eram como hoje. Eu me lembro de quando eu era menino, pequeno, quando eu tinha 7 anos de idade, a minha mãe me colocava um sapatão desse tamanho, uma calça, amarrava com um cinto e colocava uma gravatinha e aquilo debaixo do braço eu ia para a igreja. E quando eu passava para a igreja, eu jogava bola com os meus amigos, todos eles zombavam de mim. Lá vai o crente da segunda quente, lá vai não sei o quê, xingavam, blasfemavam, porque era vergonha ser crente, era uma vergonha servir a Deus. Hoje, já é muito diferente do tempo daquela época, é um lance, é muito bom servir a Deus, está na moda ser evangélico, está na moda cantar música gospel. Hoje você ser evangélico é uma bênção, como diz. Mas naquela época, já na minha época de pequeno, já não era tão bom. Você era blasfemado, você era como eu posso dizer, você era colocado como um escândalo, não era tão bom assim, que os mais antigos sabem. Já na época de Estevão, era pior ainda. Na época do advento de Cristo, todos esses homens que se colocavam a servir a Deus, a servir a Jesus, e se colocavam diante do povo para pregar o Evangelho, para falar que Deus veio salvar a humanidade através de um homem, que naquela época eles se interpretavam apenas como um carpinteiro. Eles esperavam que viesse um rei cujo ia salvar o povo com guerra, com espada. Mas Deus enviou o seu filho, que nasceu uma manjedoura, que entrou em Jerusalém, montado com agonia, humilde, mas ele era o Filho de Deus. Ele era aquele que fazia os milagres. Ele, aleluia, ressuscitou Lázaro. Ele curou a mulher enferma. Ele curou tantos e tantos outros, porque ele era Deus. Mas quando os apóstolos, quando os diáconos se levantavam diante do povo para pregar ele, existe um aí, que o nome dele é Jesus, e ele veio de Nazaré. Ele é o Filho de Deus. Venham até Jesus, aceite como seu Salvador. Levantavam-se os filhos do diabo, que eram os saduceus, fariseus, escribas, as divisões judaicas, que não criam no poder da graça, mas criam na lei. Bem-aventurado aquele que entrou aqui e se lembra do poder da graça. Diga o poder da graça. Diga o poder da graça. O poder da graça renova, o poder da graça cura, o poder da graça faz que você fique revigorado, o poder da graça cura a sua alma. E naquela época Estevão estava cheio do poder da graça, que era o poder que foi dado através de Jesus para pregar o Evangelho, aleluia, para curar o enfermo, para ressuscitar
colocaram morto e tramaram contra ele, subornaram para que dissesse que Estevão pregava contra a lei. Porém, mas eles mal sabiam que Jesus não pregava contra a lei. Ele veio cumprir a lei em amor. Diga, cumprir a lei em amor. E assim diz a palavra, versículo 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. O Espírito pelo qual ele falava era o Espírito Santo. O Espírito qual ele falava era dado por Deus. Meu irmão, minha irmã, se você estiver entendendo essa palavra, aqui nesse texto diz que todos clamaram naquela época contra Estevão, porque nele havia poder. Como um homem de Deus, ele anda direto com Deus, ele anda no caminho reto com Deus, ele é cheio do poder. Deus derrama poder, mas não é um poder mágico, não é um poder de você proferir mágica, é um poder para que você possa vencer a sua luta, para que você possa vencer, aleluia, os seus dilemas, os seus enfados, as suas adversidades. Quando o homem aceitou a Jesus, ele é cheio do poder. E aí diz aqui, então subornaram o homem que dissesse, demonvido que esse homem ia proferir blasfêmias contra Moisés. Toda vez quando o homem é cheio do Espírito Santo, toda vez quando o homem é cheio do poder de Deus, quando ele começa a pregar, é bem assim, outros se levanta contra ele, porque ele é o fariseu. Porque na verdade o fariseu ele gosta de desaparecer, o fariseu ele gosta de ficar, o fariseu ele gosta de matar. Deus pode dizer aqui nessa noite, porque se Deus te levantou para pregar a palavra, se Deus te levantou para fazer essa obra missionária, não tem fariseu que vai te derrubar, não vai filho do capeta e vai estar como céu. Aleluia! Glória a Deus! Deus não deixa o seu mundinho me envergonhar. Mas Estevão, cheio do poder, Estevão, cheio da graça, ele pregava o Evangelho, ele vivia o Evangelho, ele não era como os outros 6, mas ele se colocou diante daquele povo e levaram ele diante do Sinédrio, junto com ele estava Saulo, a qual ele era doutor da lei, e travava contra o cristão. Ei, meu irmão, ei, meu irmão, Deus já fala agora por esta palavra. Se tem alguém chamando contra você, se existe alguém querendo derrubar o seu ministério, o Senhor manda dizer para ti agora, Ele não te derrubará. Não te derrubará. Como eles chamaram contra Estevão, levaram ele adiante do Sinédrio e tentaram, aleluia, acusar ele de blasfêmia. Agora eu peço a você, meu irmão, que preste bem atenção, deixa para glorificar daqui a pouco, quando colocaram Estevão diante da lei. Diga, diante da lei. Diante da lei. A graça tem poder. Diga, diante da lei, a graça tem poder. Diante da lei, a graça tem poder. Quando Jesus Cristo, no duro madeiro da cruz, ele foi cravado e crucificado, ergueu uma cruz, ele agonizou e esperou um momento a qual Deus ia fazer a consumação. A consumação do quê? Eu quero explicar antes para você entender, para você glorificar bem gostoso. Que quando um profeta, que quando uma pessoa que era sacerdote, naquela época, eles se colocavam numa vida religiosa em disposição a Deus. E quando o seu ministério era colocado por fim, eles sempre colocavam fim no seu ministério, na sua vida religiosa, rasgando as vestes. Diga, rasgando as vestes. Nesse momento, quando Jesus Cristo foi crucificado, diz que na terceira hora, deu-se o véu do templo. Quando o homem tinha que falar com Deus, não era como hoje, quando você entrava pela igreja de Assembleia de Deus, dobrava o seu joelho, o pastor abria a Bíblia, pregava e Deus falava contigo. Naquela época, Deus não falava com o povo como fala hoje. Naquela época, havia muitos rituais para você poder falar com Deus.
E tinha que esperar Deus tomar o profeta para falar com o povo. O profeta era a boca de Deus. Mas quando foi Deus, as colunas do templo, o véu se rasgou. Jesus Cristo, o Filho de Deus, colocou o fim na religião e abriu o véu para a graça. A graça. Meu irmão, eu quero dizer para você que a graça, ela não te julga. A graça, ela não te mata. A graça, ela não faz com que você caia, tropeça e morra. A graça, ela te dá vida e vida com abundância. Aleluia. Muitos se colocam em posição para servir a Deus. Mas, porém, Jesus Cristo falou, como posso cumprir todos esses mandamentos? Qual deles era o maior? Jesus Cristo falou assim, olha, o maior deles é amar a Deus de toda a tua força, de todo o teu conhecimento, e amar o próximo também como a ti mesmo. Amém? Amar a Deus e amar ao próximo. Mas, porém, sem conhecimento, não é possível amar a Deus. Sem conhecimento, não é possível você caminhar. Sem conhecimento, você vai correr, você não vai saber para onde ir, vai tomar um caminho, vai tropeçar, vai cair. Jesus está falando nessa palavra. Ele era cheio de poder, de graça, e fazia grandes sinais entre o povo. Ele era cheio de conhecimento. Deus quer te encher de conhecimento. O fariseu está derrotado. O que clama contra você está derrotado. Pega agora aí a palavra agora de profeta agora. Coloca dentro do seu coração. Porque Deus manda te falar agora com essa palavra. Nada vai te derrubar nesse ministério. Nada vai te derrubar. O inimigo não vai tripudiar sobre você. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. O exemplo, João, capítulo 8. Rapidamente. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. João 8, versículo 5. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Jesus Cristo, sendo ele Filho de Deus, se manifestou em carne e ele estava sempre perto do que ele precisava. Ele estava sempre perto daquele que estava correndo risco de vida. Ele sempre estava perto do pecador, do fraco, do caído, daquele que era desprezado. Ele, sendo Filho de Deus, eles estavam ali, escrevendo na areia, quando chegaram com uma mulher, trouxeram até ele e falaram, Senhor, a lei manda que nós apedrejemos ela aí. E matemos a apedrejada. Então, o que nos diz? Na verdade, eles queriam pegar Jesus Cristo pela palavra, pelo propício da palavra, para blasfemar a lei, para que matasse ele, para que crucificasse ele, para apedrejá-lo. Mas ele, sendo Filho de Deus, ele sabia de todas as coisas. Jesus Cristo sabe da sua vida e ele fala contigo agora. Jesus Cristo sabia que aquela mulher era uma mulher prostituta, porque os judeus, presta bem atenção, naquela época, quando uma mulher deixava o seu marido, ela era tratada como imunda, ela era tratada como anátema, ela era tratada apenas como uma pessoa desprezada que vivia às margens da sociedade, como marginal. Mas aquela mulher, aleluia, ela aparece no texto de João 8, versículo 1 em diante, sozinha. No livro de Levítico, no capítulo 20, no versículo 10, nos diz a palavra de Deus que todo homem e mulher que for pega no ato de adultério, esse será apedrejado até a morte. Mas, sendo Moisés o transmissor da lei de Deus, ele também foi o transgressor da lei de Deus. E Deus não deixou ele entrar na terra prometida, porque ele transgrediu. Diga, ele transgrediu. Os transgressores não entrarão no reino do céu. Os transgressores não entrarão.
Mas Moisés, que foi aquele que jejuou 40 dias, e Deus deu a lei para ele. E um desses tópicos da lei estava escrito: não matarás. Diga, não matarás. Olha que fundo musical, não. Diga, não matarás. Moisés, sendo ele transmissor da lei, Deus disse: não matarás. Qual é a maior ordem? É de Deus ou é de Moisés? Diga, de Deus. A ordem de Deus. Moisés, no capítulo 20, no versículo 10 diante do Levítico, por causa da dureza do povo hebreu, ele foi obrigado a transmitir a lei do Senhor, colocando uma pena de morte para aquele que adulterasse, por causa do amor de Moisés, a lei do Senhor ele pecou. Preste bem atenção no que Deus está falando. Esta mulher, ela foi levada só para ser apedrejada. Mas a palavra de Deus não nos deixa vagos nem desentendidos. No capítulo 23, no versículo 6, do livro de Mateus, diz assim: e vocês, fariseus, devoradores de casa de viúvas, preste atenção, meu irmão. Jesus Cristo brigando com o fariseu. 40% das palavras de Jesus foi brigando com aqueles falsos crentes, com aqueles falsos profetas, com aqueles falsos que se diziam ser de Deus, mas que eram de Satanás. E Deus falou assim: vocês são devoradores de casa de viúvas. O termo devorador, traduzido na João Ferreira de Almeida, é suavizado pelo João Ferreira de Almeida. Era direto a tradução, significa estuprador. Estuprador. Aquele que tem proveito sexual. Eles abusavam das mulheres viúvas. Eles devoravam a casa das viúvas, diz o Senhor. Por esta palavra, nós somos revelados, porque ela apareceu só. Por ela ter aparecido só, aqui no texto de João, capítulo 8, nós vemos que eles mesmos pegaram a sua própria vítima para fazer uma outra vítima. Mas Jesus Cristo sabia que aquela mulher foi largada do marido e ela era obrigada a se prostituir muitas das vezes para poder comer. E quem foi ela se prostituía? Os fariseus, os devoradores de casa de viúva. Mas aqui, bem-aventurado seja aquela mulher, porque ela entrou, aleluia, aquele dia na presença do Senhor. Ela entrou aquele dia dentro da graça, porque ela foi agraciada. E a lei de Moisés mandava que ela fosse apedrejada. E Jesus Cristo estava com sorte ali, porque Deus realmente queria hoje falar com a sua igreja. Porque usando aquela mulher, eles falaram assim: a lei manda que nós apedrejemos. E o Senhor, o que tu nos dizes? A palavra diz assim: ele, se você não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus Cristo, ele mata, ele confunde com a palavra. Meu irmão, seja cheio da palavra de Deus, porque o Senhor vai te dizer assim nessa noite: se muitos te rodeiam, se muitos querem, aleluia, pegar uma pedra, muitas das vezes já está preparada para meter essa pedra na tua cabeça e acabar com você. Jesus chega aqui agora para dizer assim: basta! Não deixará o seu povo morrer. O povo de Deus não será apedrejado. O povo de Deus será salvo por Jesus. Diga: salvo. Eu sou salvo. Continuando em dizer: sublevaram o povo os anciãos, os escribas, investiram